A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo 1 Samuel, capítulos 19 ao 21 e Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 29 ao 54. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Visite também a nossa playlist para que você possa dar início ao projeto em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 19. Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto, e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana seu pai e salva Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. E lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram.
Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em seco. E perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que te diz: Está também Saul entre os profetas? Capítulo 20. A entrevista de Davi com Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: Que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: Tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena, nem primeiro me dar parte. Por que, pois, meu pai me encobriria esse negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: Muito bem sabe teu pai que achei graça a teus olhos. Pelo que disse: Não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe. E, na verdade, vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Eis que amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado do mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Jonatas faz um pacto com Davi. Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas ou depois de amanhã. E eis que houver coisa favorável para Davi e eu, então não enviar a ti e não te fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, mas se aprover a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu, então, ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-se tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde tu escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirar ao alvo. E eis que mandarei o moço dizendo ainda. E eis que mandarei o moço dizendo: Anda, busca as flechas.
Se eu expressamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo. Vem, porque há paz para ti, e não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa, pela qual não está limpo, certamente, não está limpo. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé nem ontem nem hoje a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tem achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa em rebeldia, não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu será firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Capítulo 21. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi, e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar.
E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, porém pão sagrado. Se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Por que não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que ela está. Eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante. Dá-ma. Davi foge para Aquis, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos dele, e fez-se como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este que fizesse doidice diante de mim? Há de este entrar na minha casa. Não. Há de este entrar na minha casa? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 29 ao 54. O sinal do profeta Jonas. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com essa geração, e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas, a candeia do corpo. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o seu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia se alumia com o seu resplendor. Jesus censura os fariseus e os escribas. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se vendo que se não lavara antes do jantar.
E o Senhor lhe disse: Agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos na sinagoga e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontai a nós. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles mandarão uns e perseguirão outros, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entraste e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.